Adriano de Jequié e Adriana de Piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, neste dia 17 de outubro de 2017, uma terça-feira. Já lemos a Bíblia na rua e agora estamos lendo aqui para você. Atos capítulo 24, quando Paulo faz a sua defesa diante do governador Félix, lá na cidade de Cesareia. Vamos ver aqui, Atos 24, do versículo 10 até o verso 23. Vamos ler então a defesa do apóstolo Paulo, porque ontem nós vimos que o advogado Tértulo o acusava, disse que ele era uma peste. Achamos que este homem é uma peste. E Paulo vai se defender. Porque Paulo não era uma peste. Ele era o pregador do Evangelho, o grande apóstolo Paulo. Vamos ler. Depois da acusação do advogado Tértulo, o governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu. Eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Por isso, faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Bonita palavra. Eu e os meus acusadores temos a mesma esperança. Versículo 15. Atos 24, 15. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Qual esperança? Todos vamos ressuscitar. E para que ficar acusando uns aos outros, se todos temos esta mesma esperança? Os católicos, os evangélicos, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os irmãos da congregação, da Assembleia de Deus, da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Brasil para Cristo, de todas as igrejas, todos temos a mesma esperança. Paulo diz: eu e os meus acusadores. Muitas vezes os líderes religiosos ficam acusando uns aos outros, as denominações religiosas acusando umas às outras, ao invés de dizer como Paulo: eu e os meus acusadores, nós temos a mesma esperança. Temos a mesma esperança. Por que ficarmos brigando? Por que ficarmos acusando uns aos outros? Todos temos a mesma esperança. Esperança de que os mortos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Vamos prosseguir essa leitura aqui, né? Muito linda, né? Muito linda. Eu e os meus acusadores
temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E Paulo continuou: depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá, a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam se quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. É a mesma esperança que vocês têm. Estou sendo julgado, estou sendo acusado, mas temos a mesma esperança. Os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar. Que maravilha! Então, Félix, que aqui termina a palavra de Paulo, né? A defesa de Paulo. Então, Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. O comandante Lísias era o que estava lá em Jerusalém. Prendeu Paulo lá no meio daquela multidão, né, para salvar a vida de Paulo. Senão Paulo tinha sido assassinado pelos judeus. O comandante Lísias prendeu Paulo. E quando soube que os judeus iam armar uma cilada para matar Paulo, ele então enviou Paulo para Cesareia, para o governador. E agora o governador está esperando que o comandante Lísias venha também a Cesareia para ele ouvir melhor. Não é isso que ele está dizendo. Quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele, o governador, mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que ele desse alguma liberdade e licença para receber ajuda dos amigos. O governador tratou o preso Paulo com bondade. Tratou com bondade. Mas vamos ver que depois ele deixa Paulo preso quando termina o mandato dele. Ele também queria algum agradinho por fora. É corrupção, que já vem de longe, né? Corrupção, que já vem de longe. Mas vamos ficar com essa palavra, né? Eu e os meus acusadores temos a mesma esperança. Todos temos a mesma esperança. Todos que seguimos a Jesus. Por que querer ser melhor um do que o outro? Ah, é a minha religião. É aqui, é ali. Não, é Jesus. Não é o batista, nem o metodista, nem o presbiteriano, nem a congregação cristã, nem o católico, nem esse, nem aquele que é o bom. Bom é Jesus, o nosso Salvador. Porque todos nós temos a mesma esperança. Os mortos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Por isso que precisamos ter Jesus. Porque quem tem o Cristo tem a vida. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.